Estamos aqui hoje, mais uma vez, para mais um Evangelho no Lar. Vou convidar vocês, antes de iniciarmos o nosso Evangelho, convido a todos para que possamos fazer o nosso rebaixamento, para que possamos nos conectar com Deus, com o amor, com a vida. Então, fechemos os nossos olhos, entremos em contato conosco. Isso. Respira no seu tempo. Ao inspirar, inspira tranquilidade, paz e serenidade. Ao exalar, exala as suas preocupações do dia de hoje. Sinta o prazer da vida. Sinta o prazer de estar bem. Sinta a sua presença nesse momento. Sinta a presença dos seus mentores, a presença do seu anjo de guarda. Sinta a presença de Deus e de Jesus em você. E nessa sintonia de amor, de paz e de tranquilidade, iniciemos então o nosso Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje eu escolhi o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E queria conversar um pouquinho a respeito dessa parte do capítulo, nos itens 11 e 12. Não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis para não seres julgados, pois sereis julgados da mesma maneira como julgardes os outros. E se usará para convosco, da mesma medida em que medistes a eles. Mateus 7, 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe levaram uma mulher que havia sido apanhada em adultério e puseram-se no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei que apedrejemos as adúlteras. O que achas disso? Eles disseram isso para tentá-lo, para poder acusar. Mas Jesus, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiverem sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Mas os homens, ouvindo-o, foram se retirando um após o outro, sendo os mais velhos os primeiros. E assim ficaram apenas Jesus e a mulher, em pé no meio da praça. E Jesus, então, levantando-se, lhe disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Não, Senhor Jesus. E aí Jesus lhe disse: Eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não precise para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenarmos os outros o que não desculpamos em nós. Antes de recriminar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação nos caberia. Então, a censura lançada ao desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Esse último motivo jamais tem desculpa, pois decorre de maledicência e de maldade. O primeiro pode ser louvável e tornar-se mesmo um dever em certos casos, já que ele deve resultar um bem, e porque sem ele o mal nunca seria reprimido na sociedade. O homem, além disso, não deve ajudar no progresso do seu semelhante? O homem, além disso, não deve ajudar no progresso do seu semelhante? Ele questiona, né? É preciso, entretanto, não tomar esse princípio no sentido absoluto. Não julgueis para não seres julgados, pois a letra mata e o espírito vivifica.
Então, o que Jesus quis dizer aqui pra gente? Né? O que nesse contexto a gente vê? Nós julgamos muito, nós colocamos o dedo sempre na ferida do outro, nós estamos o tempo todo fazendo julgamentos. E, na verdade, nós julgamos tanto o outro quanto a nós mesmos. Mas, normalmente, conosco e com os nossos, nós tendemos a ser mais indulgentes. Ou seja, nós costumamos aceitar melhor toda e qualquer falha das pessoas que nós amamos. Já quando essa falha é de alguém de fora, normalmente a gente costuma julgar com muito mais severidade. E quando isso também acontece conosco, nós normalmente acabamos fazendo o quê? Nos justificando, nos defendendo, fazendo com que tenhamos razão, né? Então nós sempre estamos em busca da nossa razão. Nós temos algumas pessoas que falam inclusive do julgamento positivo. E aqui mesmo no Evangelho se fala em determinadas situações de um julgamento. Mas na verdade isso não é o julgar. O julgar na lei dos homens, o julgar dos juízes, é um julgar daquela atitude, daquela pessoa e daquela necessidade naquele momento. É a lei dos homens. Já na lei de Deus, o que Jesus vem nos trazer? Para a gente evitar esse julgamento, ou para que nós possamos, antes de julgar, olhar se nós mesmos não estamos sendo incoerentes naquela ação. Como é que nós estamos agindo perante aquela situação? Será que nós não estamos enxergando no outro esse defeito justamente porque ele está nos espelhando? Será que a gente não olha muitas vezes para aquilo que nos incomoda no outro e daí nós falamos mal porque isso está em nós? Então olhemos mais para nós mesmos e sejamos mais críticos, apesar de sermos críticos no amor. Não é que nós tenhamos que ficar nos punindo em função disso, mas antes de julgarmos os outros, olhemos mais para nós. Tentemos observar o que em nós pode ser melhor, o que em nós podemos melhorar a partir daquilo que o outro está fazendo. Por que isso está me agredindo? Porque muitas vezes nós, na maioria, né, ou quase sempre, nós só julgamos aquilo que nos afeta, aquilo que bate dentro de nós, dá um rebote aqui dentro e nós acabamos julgando no outro. Quando isso não é importante para nós, nós nem mencionamos, nem percebemos que o outro errou, se ele errou, ou então todas as vezes em que formos julgar alguém, que formos achar que o outro está fazendo errado, olhemos para nós. Então nessa mensagem de hoje, era isso que eu gostaria de deixar. Olhemos para nós, não querendo julgar e nos condenar com aquilo, mas olhemos para nós e vamos ver o que precisamos aprender com aquilo que estamos julgando. Aí depois disso, podemos tentar auxiliar o outro a partir da nossa cura, talvez consigamos auxiliar o outro. Então deixamos esse nosso evangelho de hoje com essa mensagem desse cuidado conosco e com o outro. Não julguemos para que não sejamos julgados. Fechemos os nossos olhos, entremos agora em prece, pedindo a Deus que perdoe aquilo que nós estamos fazendo, que consideremos errado, que nos perdoe se nós estamos falhando e que possamos cada vez mais melhorar todos os dias, evitando julgamentos, evitando olhar o nosso semelhante com um olhar cruel, com um olhar difícil, que possamos amar mais, sentir mais e viver melhor.
nessa sintonia de amor, de paz, de não julgamento, de reflexão, aguardemos agora o passe. Muito obrigada.